Olá pessoal, bem-vindo ao canal Leitura que Fala. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cidélio Magalhães e este é o canal onde os livros ganham vozes. Neste canal a gente fala sobre livros, séries e filmes. E hoje eu vou dar a dica para vocês de um livro que eu li há um tempo atrás, que foi um presente da minha prima Angélica Magalhães. Obrigado, Angélica, por esse presente maravilhoso. Eu já li esse livro há um tempo atrás e hoje eu estava mexendo nos meus livros e tive essa ideia de gravar esse vídeo falando um pouquinho dele, um livro que eu gostei bastante, que é Os Pilares da Terra. Né? É um livro para quem curte leitura de longa duração. É um livro de 941 páginas. Mas é uma leitura que quem gosta de leituras longas vai gostar bastante, porque ele prende do início ao fim. É aquele tipo de livro que você começa a ler e no final de cada capítulo acontece uma coisa, né, uma coisa terrível que te faz imaginar o que vai acontecer. Então você não consegue parar de ler. Né? É um livro bem grosso, vocês podem ver, né? Mas é um livro que prende, como eu disse. A história começa no século XII, em algum lugar da Inglaterra. Começa com a execução de um homem em praça pública, onde ele tem a cabeça decapitada. Né? Naquela época, as pessoas gostavam de se aglomerar em praças para ver execuções de bruxas, né? Eram forca, decapitação. Então, aquela época era um período sangrento, as pessoas eram executadas em praça pública. E esse homem, ele tem a cabeça decapitada. Uma mulher aparece no meio da multidão e lança uma maldição em um bispo, né? E a história começa a partir daí. Essa mulher, ela vai reaparecer na história. E ela estava grávida, então quem vê fica imaginando se aquele homem era o pai do filho dela, né? Uma história meio misteriosa. O mistério dessa história nos faz ficar imaginando aquela coisa céltica, né? Da bruxaria, de como as bruxas estavam agindo naquele momento, naquela sociedade. Então, esse início do prólogo, as pessoas, o leitor, ele fica um pouco perdido tentando entender o que está acontecendo. E boa parte do livro, o leitor continua sem entender o início do livro. Mas lá pela página, pelos idos da página 800 e pouco, o leitor começa a entender o início da história, porque aí sim a gente vai conseguir entender o que o autor estava contando lá no início. Já no capítulo 1, o autor apresenta o personagem principal, que é o Tom Construtor. Ele estava construindo uma casa para um nobre, né, uma pessoa da família nobre, e esse nobre, ele tenta passar a perna no Tom. Né? Então o Tom se vê forçado a sair daquela cidade e a migrar em busca de trabalho. Era uma época complicada, e ele sonha em construir, o sonho dele, desse Tom Construtor, é construir uma catedral. E ele vê nessa migração, ele começa a buscar alguma igreja que estivesse precisando de um construtor para ver se ele conseguia esse trabalho para construir essa catedral. E né, nessa migração, ele sai dessa cidade que ele morava com a família, que é uma mulher grávida e 2 filhos pequenos, e começa nessa migração pelas matas e tal. A mulher dele tem um filho no meio da floresta. E aquela situação complicada, né? Naquela época, as mulheres quase sempre tinham problemas no parto. E a mulher veio a falecer. O Tom, ele preocupado, porque ele já tinha duas filhas pequenas, 2 filhos pequenos, ele estava com dificuldade de alimentá-los, ele se vê forçado a abandonar o bebê. Então ele enterra, sepulta a esposa e deixa o bebê vivo em cima da sepultura e parte em viagem. Só que no meio do caminho ele se arrepende e volta para buscar o filho. Só que quando ele chega lá, o filho já não estava mais no local que ele tinha deixado. E ele começa a imaginar mil e uma coisa, achando que o bebê tinha sido devorado por lobos e tal. Mas na verdade, quando ele prossegue, ele está numa situação deplorável, muito triste, se sentindo super culpado, ele encontra com aquela mulher do início do livro, que lançou a maldição sobre o bispo. Né? E essa mulher, ele começa a ter começa um romance a partir daí. E ela conta pro Tom que o filho dele havia sido levado para um mosteiro que existia ali perto. Os monges passavam pela floresta e encontraram esse bebê e o levaram para o mosteiro.
O Tom, então, ele vê essa possibilidade de reencontrar o filho e ele vai até esse mosteiro. Chegando lá, ele não se identifica como filho do bebê, como pai do bebê, desculpa. E ele pede emprego para o prior desse mosteiro, que é o prior Philip. E a partir daí começa uma relação que vai perdurar durante todo o livro, né? Porque o Tom, ele pede em troca do trabalho dele apenas um local para ficar e comida para os filhos. E ele queria, na verdade, era estar perto do filho dele, esse bebezinho que os monges estavam cuidando com muito zelo. E a partir daí, esse prior Philip também sempre teve um desejo de fazer aquela região do mosteiro dele, transformar a igreja, a pequena igreja que ele tinha em uma grande catedral. Então ele vê nessa parceria com o Tom a possibilidade dele realizar também o sonho dele, que era ter uma catedral, né? Naquela época, o reinado na Inglaterra, o rei Henrique I. Ele não tinha filhos homens, ele tinha uma filha, que é a Matilda, e pelas leis inglesas a mulher não podia assumir o trono, né? Então estava tendo uma guerra entre a família real para ver quem ia ficar com o trono. E no meio dessa confusão toda tinha o Tom e esse prior tentando construir uma catedral e sempre sendo boicotados pelos bispos que tinham as catedrais em volta, porque era um jogo de interesse de quem ia dominar quem. Então é uma história que vale a pena conferir. E são 100 anos de história que se passa no livro, uma cronologia bastante interessante. É um livro que quem curte Game of Thrones vai gostar bastante, porque ele segue a mesma linha de Guerra de Tronos, de poder. Diga-se de passagem que foi um dos livros que inspirou, pelo que eu andei lendo, o autor de Game of Thrones. Então, para quem curte essa linha de romance histórico, eu acredito que vai gostar bastante desse livro Pilares da Terra, um livro do século XII. E ele vai avançando numa cronologia bastante interessante e vai mostrando um pouco dessa história de Guerra dos Tronos na Inglaterra, né? É isso aí. Então, quem gosta desse tipo de leitura, eu super recomendo Os Pilares da Terra. Como eu disse, foi um presente que eu ganhei há um tempo atrás, da minha prima. Eu amei o livro, já faz um tempo que eu li. E eu falei assim, vou fazer uma resenha desse livro para os meus seguidores, porque eu acho que vale super a pena conferir essa leitura. Ok? Eu não vou falar mais, porque senão eu vou estar dando spoiler da história, e não é nossa intenção aqui dar spoiler de nada, apenas dar um pouquinho da história, contar um pouquinho para surtir esse efeitozinho aí, essa curiosidade para vocês comprar o livro ou pedir emprestado, sei lá, para vocês correrem atrás dessa história que vale a pena conferir, tá certo? Então é isso aí, pessoal. A minha dica de hoje foi Os Pilares da Terra. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí no final desse vídeo. É super importante que vocês se inscrevam no canal também, porque eu estou sempre postando vídeos novos e vocês serão notificados assim que eu postar um novo vídeo, ok? E também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, é super importante também e eu fico eternamente agradecido, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e para quem assistiu o vídeo até o final, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.